Bom, em 1968 eu era líder estudantil e já tinha assim, uma militância muito grande, né? Uma militância em partido clandestino, no Partido Comunista Brasileiro e depois na DI, na dissidência, e também era líder estudantil, era presidente do Centro Acadêmico aqui de Direito da UNAERP, né? E fui um dos representantes da faculdade a participar do congresso, fui escolhido para participar do congresso da UNE, e nós fomos para Ibiúna. Na verdade, a gente foi sem saber onde era, né? Fomos em um ponto em São Paulo, a gente encontrou com pessoas, falamos uma senha e fomos transportados para uma cidade que só depois da prisão que a gente ficou sabendo que era Ibiúna. A gente ficou num sítio, o sítio Murundu, e a polícia descobriu, entrou com muita violência, prendeu todo mundo. Nós éramos quase 800 estudantes. O que aconteceu? Ibiúna tinha 5.000 habitantes. Começou uma movimentação de muita gente, muito embora a história contada para o povo lá era outra, mas perceberam, né? Todo mundo na cidade percebeu que havia muita gente, a movimentação estranha, muita gente de barba, cabeludo, com roupas diferentes, e a polícia foi acionada. Então, esse foi o grande erro. Havia dois grupos principais, o nosso, a dissidência, o nosso candidato era o Zé Dirceu, e a Ação Popular, a AP, cujo candidato era o Jean-Marc. O Luiz Travassos, né, meu grande amigo, por sinal, já falecido, ele era o presidente da UNE naquela época. Eles defendiam que fosse feito no CRUSP, no conjunto residencial da Universidade de São Paulo, onde por lá circulam muitos estudantes e não se notaria, né, a presença de muito mais gente. Eu acho que eles tinham razão, nós erramos. Os nossos líderes principais, o Zé Dirceu, o Vladimir, o Luiz Travassos, eles foram presos e imediatamente conduzidos para outro lugar, para o Forte de Itaipu, em Santos. O Jean-Marc, que era candidato a presidente da UNE, estava na minha cela, por sinal. Eles não o reconheceram. Ele conseguiu escapar de lá, acabou dando um nome falso e passou batido. A repressão não era tão organizada como é hoje, né? E também não tinha a tecnologia que existe hoje. Então nós tivemos discussões várias, tal. Apenas deixamos o seguinte, ficou certo de que o Congresso voltaria a acontecer em janeiro, só que não mais a gente reuniria todo mundo junto. Foi muito mais inteligente. Então, cada estado faria o Congresso em 3 cidades. Em São Paulo foi São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto. Nós fizemos aqui. Então, houve uma participação muito grande de muito mais estudantes, porque não foram só aqueles 800. E nós conseguimos eleger a diretoria, né? Alguns até presos foram eleitos, né? Foi muito melhor. Nós fizemos um congresso aqui em Ribeirão Preto com mais de 100 pessoas e conseguimos sair sem que a polícia descobrisse, sem que ninguém fosse preso. Fizemos no campus da USP, né? O congresso foi feito lá e foi muito mais inteligente do que fazer um congresso e reunir todo mundo, né? Ficou fácil para a polícia pegar. No presídio Tiradentes a gente resolveu fazer uma greve de fome, exigindo melhorias, né, nas nossas condições carcerárias. E os presos comuns, né, entraram também em greve de fome. Foi uma surpresa para a gente muito grande. Entraram assim em greve de fome para nos apoiar, para apoiar as nossas reivindicações. E isso fez com que a direção do presídio endoidasse. Eles não esperavam nunca uma reação coletiva por parte dos presos comuns, que eram muito maltratados e a gente tomava a defesa deles no dia a dia. E eles entraram em greve de fome. Isso tudo acabou determinando a nossa transferência para o Carandiru. O preso comum era cada um por si. Ele nunca pensava, bom, está batendo no outro, não é em mim. Aí eles começaram a entender que a gente não era assim, né? Bateu em alguém, todo mundo se mexia. E nós vimos um preso, vimos e ouvimos um preso sendo torturado de madrugada. Havia um poço, depois eles explicaram para nós. E os policiais pegavam algum deles, não sei, às vezes por sadismo, né? Outros para fazer interrogatório, mergulhavam naquele poço, né? Estava muito frio em São Paulo, na água gelada, e batiam os gás. E nós começamos a sair nas grades e gritar. A sessão de tortura parou. Aí nós ficamos sabendo do poço e tal. Quando houve lá a pressão dos familiares, do movimento estudantil que fez passeata para o Brasil todo, e da própria imprensa, que ainda existia, né, uma certa margem para a imprensa funcionar antes do ato 5, houve uma visita do juiz corregedor lá e nós começamos a fazer as denúncias das violências contra os presos comuns. Isso mudou assim muito, né, o trato deles, né, com essa questão da violência, de se unirem, né, de fazerem
um coletivo igual. E foi interessante, quando a gente começou a decidir pela greve de fome, nós reuníamos as celas e votávamos, quem é a favor, quem é contra. E eles fizeram igualzinho, né? Reuniam, votavam e decidiam, cela tal, greve de fome. Foi muito interessante esse processo. Talvez isso é o que mais tenha me marcado, né? Porque a gente tem muito aquela visão, o marginal, né? O delinquente e tal, e não vê de perto, né? Aquele problema, a gente viu de perto. Hoje eu vejo assim, muitos anos depois disso tudo, eu comecei a fazer palestras para estudantes, né? E nessas palestras eu não tinha escrito o livro ainda, O Tempo de Resistência. Eram palestras interessantes, eu falava sobre o tema, sobre a luta armada, sobre a luta contra a ditadura, as prisões, as torturas, os assassinatos, e havia um interesse, como há, muito grande dos estudantes. Posteriormente eu escrevi o livro, tomei essa decisão, ampliei essas palestras, né? E depois veio o filme, musical, todo o conjunto que é o projeto Tempo de Resistência, né? Então é muito interessante, quer dizer, a gente poder transmitir, eu estar vivo para poder transmitir isso. Tem muita gente que não está, né? Que morreu na tortura, morreu assassinado pela polícia, e outros que morreram de forma natural, né? Outros que morreram, Travassos morreu de um acidente, né? De automóvel, outros que se suicidaram. Nós tivemos companheiros que se suicidaram muitos anos depois, né? Que os fatos passaram também, e a gente que está aqui tem essa obrigação, né? Obrigação de contar, de explicar o que aconteceu, de debater, de ouvir, de responder, né? Eu acho que é obrigação minha, eu faço isso assim como sendo uma tarefa revolucionária.